Paz e bem. Hoje, quarta-feira, o nosso sexto dia da novena virtual em preparação à grande festa de Santo Antônio. O Santo Antônio de Lisboa, de Pádua e da nossa Porciúncula de Niterói, Rio de Janeiro. A cada dia narramos em nossa novena um milagre de Santo Antônio. Hoje falaremos de um milagre que ele nos ajuda sempre a encontrarmos as coisas perdidas. Santo Antônio, que nós temos aqui ao nosso lado, foi sempre um grande intelectual, formado na Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele se torna frade depois de ter sido cônego. Ele deixa tudo, a universidade, os títulos, para se tornar Frei Antônio. E como frade, ele passa a ser um pregador respeitado, querido e muitas vezes chamado. E nesse momento vemos Frei Antônio em Montpellier, na França, como professor dos frades, dos noviços. Em um certo dia, Frei Antônio percebe que seu livro de orações, chamado Livro dos Salmos, que todos os religiosos consagrados têm e que usam, rezam diariamente este livro. A oração da manhã, a oração meio-dia, à tarde, à noite, isso todos os dias, chamado breviário, o livro dos Salmos. E Santo Antônio percebe que seu livro desaparece. E ele se coloca diante de Deus, diante de Cristo, e diz: Senhor, peço que se alguém levou o meu livro, o devolva. Quem havia levado esse livro era um jovem noviço que pegou o livro de Frei Antônio e fugiu. Quando ele cruzava a ponte sobre um grande rio, ele teve a nítida impressão que ele seria levado pelas águas do rio. E ele, desesperado, promete retornar ao convento, pedir perdão e devolver ao Frei Antônio o seu livro de orações, o seu livro de salmos. Muitas vezes também nós percebemos que desaparecem as coisas. Às vezes nós não sabemos onde as colocamos. Às vezes a memória faz com que esqueçamos onde deixamos. Coisas simples, como as chaves, como algum livro. E, sobretudo, ficamos desesperados quando desaparece o celular. Aí cabe a cada um rezar e não acusar. É muito comum, até nas casas, nas famílias, pessoas já pensarem: acho que a empregada levou. E na realidade, eu não sei onde guardei, onde deixei. A preocupação primeira não deveria ser pelas coisas materiais, mas nós muitas vezes também perdemos o que há de mais importante: a inocência, a pureza,
a paciência, a capacidade de perdoar, a capacidade de respeitar as pessoas. Perdemos o que há de fato sagrado. E hoje, na nossa reflexão de Santo Antônio, para que nos ajude a encontrarmos o que perdemos, mas que não seja apenas coisas perdidas, mas que seja aquilo que Deus concedeu a cada um. A pureza, a inocência, a verdade, e que não percamos com mentiras, com fake news, e deixemos de lado acusações, dizendo que alguém levou. É muito feio condenar, criticar, quando muitas vezes esquecemos aquilo que perdemos. Que esta seja a nossa mensagem de hoje. Santo Antônio das causas perdidas, ou das coisas perdidas. Que essas coisas perdidas a encontremos na pureza dos lírios, que simboliza a pureza, na verdade do menino Deus em seus braços, e que tenhamos sempre confiança na palavra de Deus. Santo Antônio, rogai por nós. Encerrando a nossa novena virtual aqui diante do altar de Santo Antônio, concedo a todos os que estão participando a bênção de Santo Antônio, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, a invocação de todos os santos, especialmente de Santo Antônio. Deus os abençoe, os guarde e os proteja com sua bênção, e que Santo Antônio esteja à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos proteger e guardar, especialmente desta pandemia, e sobre nós para abençoar nossa casa, nossa família e todos os nossos bens, com a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho e que é o Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós.